Tinha. Então, hoje é o Chapter 6 and 7. Olha lá. 6 and 7. Yeah. Então, no chapter 6 and 7, ele está falando sobre os insights, né? Um pouco sobre os insights on personal growth, que é no crescimento pessoal, lifelong learning. Lifelong learning é aprendizado, né? Ao decorrer da vida, and the power of authentic relationships in network marketing. Então, é o poder dos relacionamentos autênticos, né? Não aqueles relacionamentos só por interesse no network marketing, right? Então, aqui ele começa falando sobre never stop growing. Isso é pra vida, na verdade, né? Never stop growing. Nunca parar de crescer, né? Então, mais ou menos nessa primeira parte, ele fala assim, ó, your company, products, compensation plan and market all play a role. Então, tudo isso aí, eles têm um papel, né? A tua empresa, os teus produtos, o teu ah, plano de compensação, o mercado em si, todos eles têm a sua devida importância, eles têm o papel que eles têm que fazer, né? But none of them are your greatest asset. Mas nenhum desses, ele é a tua maior habilidade, né? Então, apesar de todos eles ter um papel importante, nenhum deles é a maior habilidade. Então, ele destaca ali, you are. Então, a maior habilidade que você tem é você mesmo, né? Por isso mesmo ele enfatiza muito sobre investir em você mesmo, né? Uh, the more you invest in your knowledge, mindset, communication, leadership, and emotional intelligence, the more valuable you become to everyone around you. Então, o que que ele diz nessa parte aqui, né? Que quanto mais você investe no seu, enfim, no seu conhecimento, no seu mindset, na comunicação, na liderança, inteligência emocional, é mais valioso, né? Você se torna para todo mundo que está ao teu redor, né? E daí, no fim, ele diz aqui, ó, personal growth is not a luxury or a side project. Então, o desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, não é um luxo, né? Não é algo, vou ali me desenvolver, não. Ou, ele diz, não é um luxo ou um side project. Side project é um projeto paralelo, né? Um projeto secundário, talvez. Ah, Ele completa assim, ó, It is the very foundation of professional success. Então, nesse caso, ele está falando que é a principal fundação, né? Ou então a base ali principal para todo profissional de sucesso, né? Então, o investimento pessoal. Every improvement you make increases your ability to influence, lead, and create lasting results. Então, toda habilidade que você faz, toda habilidade não, todo desenvolvimento que você faz aumenta a tua habilidade de influenciar, liderar e criar resultados duradouros, né? E daí, no fim, ele tem uma frase que resume tudo isso, né? The greatest investment you will ever make is in yourself, right? Então, ele fala muito sobre essa investimento, né, em você mesmo. Daniel, não sei se você quer Não, comentar não. sobre Tô isso. ready. Tranquilo? Beleza, beleza. Uh, Growth compounds like interest. Ok. Então, o growth, o crescimento, meu Deus, deixa eu só ajeitar aqui. Uh, Compound like interest. Nesse caso, né, ele quer dizer que ele vem aos poucos, né? Uh, de várias formas, né? Conforme você vai
investindo nisso aos poucos. Beleza. Success doesn't arrive through dramatic breakthroughs. Então ele diz aqui mais ou menos que o sucesso não cai de paraquedas, né? Basicamente é isso, né? Dramatic breakthroughs é aquela virada de chave que aconteceu uma coisa, meu Deus do céu, nossa, virei bem-sucedido. Então ele diz que não é isso que acontece, né? It's built through consistent, intentional data improvement. Então é construído com improvement, crescimento diário, né? Just as compound interest multiplies money over time. Então, ele estava falando aqui sobre os juros compostos, né? Então, do mesmo jeito que os juros compostos, eles crescem, né, com o tempo, né? Você não começa ali a investir hoje e amanhã você se aposentou, né? Então, quanto mais você tem juro composto, mais você tem esse retorno. Ele está falando sobre o crescimento também. Small improvements stack up and multiply your skills, confidence and results. Então, pequenos ah, improvements, né, melhorias nesse caso, ah, eles multiplicam as suas habilidades, enfim, confiança e resultados. Over months and years, this creates a massive gap between average performers and true top leaders. Beleza? Então, ao passar dos anos e meses e anos, isso cria um grande gap, uma distância, né, entre os performers normais, né, os profissionais normais, medianos e os top leaders, né, e os melhores. Ah, e aqui ele fala um pouco, né, sobre criar um plano, agir, revisar e improve, melhorar. Daniel, can you make a small comment? Você pode fazer comentar sobre essa parte que só enquanto eu coloco carregar meu computador? No, ô, Douglas, posso sim. A gente teve essa recente ressaca, né, com a questão da eliminação da Noruega, né, contra a Noruega, e a gente tem o privilégio hoje de trabalhar perto da cultura de um país realmente de primeiro mundo em todos os quesitos que vocês possam imaginar. Todos que vocês possam imaginar. Os números da Noruega eles são absurdos em tudo, em tudo. Educação, cultura, saneamento básico. E eu vou falar sobre isso, você vai falar, Daniel, por que que você está falando da Noruega? Porque eu vou pegar um dado aqui que ele resume um pouco isso. 99% da população na Noruega tem o ensino médio completo, enquanto no Brasil é 53% só das pessoas. 99 contra 53. A cultura de um norueguês, ou vou falar de um americano que está ainda bem distante da Noruega, você vê que é valorizado desde a high school aqui o cara ir para a escola, o cara estudar, o cara buscar o degree dele, né, o diploma dele, ele ser uma pessoa, ele se desenvolver pessoalmente para ele ir para o mercado de trabalho. No Brasil é diferente isso. Pouquíssimas pessoas têm essa mentalidade. Quando tem essa mentalidade, é mentalidade de empregado e não de empreendedor e não de criar negócios. Por isso que muitas vezes as pessoas criam um gap. Gente, tem quase 60 pessoas no nosso grupo. É difícil ter 4, 5 pessoas participando com a gente num clube do livro. Pra você ver o nível de mentalidade das pessoas. As pessoas vão falar assim: ah, não, mas cansa, tem que acordar cedo, é porque eu trabalho. Peraí, eu também. E isso cria, de médio e longo prazo, um gap, que é o que ele usa aqui, né? Que o gap, que é o gap que praticamente a gente não traduz, um gap de distância, uma lacuna de distância gigantesca entre, ele fala aqui, ó, entre os reais líderes e os praticamente os medianos, né? Os medíocres, as pessoas que não conseguem obter grandes resultados. E para mim isso cada vez mais claro. E isso não é uma coisa que me desanima. Isso é uma coisa que me mostra como que nós temos uma cultura que assim não é difícil se destacar perante a manada. Eu sei que não é uma palavra fácil, tá?
Não, eu sei que às vezes soa mal que eu vou falar isso para algumas pessoas. Não é difícil, porque a média é muito ruim. A média é muito ruim. A média é pouco comprometida. Desenvolvimento pessoal não deveria ser algo cobrado. As pessoas valorizam. Ontem, os Estados Unidos foi desclassificado. A câmera rodou no estádio para todos os lados. Eu não vi. Pode ser que o jogador fique por conta de um sonho da desclassificação e ele fique bravo, mas eu não vi um torcedor chorando. A galera tava aplaudindo, tava na festa, porque eles entendem que é entretenimento. A gente, culturalmente, a gente acha que isso é uma vida. E isso cria uma lacuna de distância para aquelas pessoas que entendem. O brasileiro, a cultura do brasileiro, do latino em si, ela é muito voltada para coisas fúteis. E todas as vezes que a gente fala de coisas relacionadas à educação, dá trabalho. Sei que o comentário foi longo, mas precisava refletir em cima desse capítulo. Good, good. Isso aí, complementando, eu tava vendo semana passada eu tava vendo que tu falou que não é difícil se destacar no Brasil, né? Ah, eu não vou lembrar o número exato, mas se tu recebe mais ou menos mais que 8 mil, você já tá no top 2% dos mais ricos do Brasil. É, Não porque você tá muito rico, mas porque a média tá muito baixa, né? é. Mas é mais ou menos isso. No Brasil é muito fácil destacar. Tu tem qualquer coisa a mais ali, já é um destaque, né? Mas maravilha. Então, People, aqui ele só fala, né, sobre esses compound like interest, que é difícil de traduzir, mas sobre juros compostos, né? Plan, ele fala do plano, né? Set clear intentional goals for every day and every action. Então, planejar, praticamente, né? Colocar ah, objetivos todo dia e toda ação. Act, right? Agir, take consistent action, even when motivation is low. Então, ter essa ação consistente até quando a motivação é baixa, ok? Review, assess outcomes honestly and without judgment. Então, revisar, né, ver esses resultados honestamente sem julgamentos, né? Mas o resultado mesmo. And improve, extract the lesson and adjust your approach for next time. Então, extrair a lição, né? Entender a lição, é aquilo que a gente comentou eu acho que foi na nossa último encontro semana passada sobre aprender com os nãos, né? E ajustar o approach para próxima vez. Again, aqui embaixo, small improvements repeated consistently create extraordinary results. Então, essas melhorias, essas pequenas melhorias repetidas consistentemente, elas criam resultados extraordinários. Ok? Mais ou menos isso que ele fala nessa parte. For the next, nossa, isso aqui é muito verdade, cara. Meu Deus do céu, até parei para pensar. Your environment shapes your future. Então, o seu environment, ambiente, né? É ambiente que a gente É fala, né? ambiente, Ambiente. ambiente, ambiente. Ele molda o seu futuro, né? Com quem tu convive, onde que você tá, onde que você não tá, enfim. Willpower alone will not carry you to the top. Então, esse willpower, a força de vontade, né, alone, só a força de vontade não vai te levar até o topo. Your environment has a far greater influence on your future than most people realize. Então, ele diz que o ambiente, ele tem uma grande influência no teu futuro e isso é mais do que as pessoas podem imaginar, né? As pessoas às vezes não se importam muito com isso, mas é um fato. The people you spend time with, the books you read, the podcasts you listen to, and the conversations you have are constantly programming your beliefs and behaviors, for better or worse. Então, o que que ele diz nessa parte também, tá?
as pessoas que você passa tempo junto, os livros que você lê, os podcasts que você ouve, as conversas que você tem, enfim, tudo isso, todo o ambiente, isso tudo está constantemente programando as suas crenças, as suas tudo que tu acredita, o teu comportamento, enfim, esse contato diário com tudo isso tá meio que programando o teu cérebro ali, ou para melhor ou para pior também, né? Não é, dependendo com quem você convive, o que que você lê, o que que você consome no geral, né? Isso tá meio que programando ali teu cérebro, para melhor ou para pior, né? Depende do que a gente consome. Ah, então, ali, ele dá essas três dicas, né, sobre como melhorar isso aí. Choose intentionally. Então, fazer escolhas intencionais, né? Ah, limit the influence of negative people and actively seek out those who challenge your thinking and inspire you to raise your standards. Então, o que que é nessa primeira ali, ó? Para limitar a influência de pessoas negativas, e ativamente procurar por aqueles que desafiam o teu pensamento e inspira você a criar, né, criar, como é que eu posso dizer, criar não, aumentar o teu padrão, ok? Então, basicamente isso. O Find virtual mentors. Ok? Então, procurar por mentores virtuais. O que que seria isso? If great mentors aren't immediately accessible, let books, podcasts, and seminars fill that role every single day. Então, se você não tem, né, um mentor que seja imediatamente acessível, né? Alguém para se inspirar que seja, né? Que seja imediatamente acessível, sei lá, que você conhece. Letbooks, podcast, enfim, deixe os livros, os podcasts, os seminários, enfim, preencher esse papel, né? Então, às vezes você não pode fazer alguma coisa, mas você pode fazer alguma coisa, né? Diferente. Uh, and guard your circle. Every person in your inner circle is either lifting you higher or quietly pulling you down. Choose accordingly. Então, ele diz que para escolher, né, seu círculo de amizade, não de amizade, né, as pessoas que a gente convive. Então, ele diz que toda pessoa no teu ciclo de amizade, enfim, tá ou te elevando, né, te colocando para cima ou te puxando para baixo, né? A gente tem essas duas opções. E no fim, quando para pensar, a gente sabe que tem isso mesmo, né? Isso daí foi algo que eu pensei. Eu já tirei um tempo para pensar, faz um tempo e é verdade. Show, yeah, daí a frase que ele tem ali, ó, Show me your friends and I'll show you your future. E mostre. É tipo, como é que é aquela frase em português que é mais ou menos isso? Eu não Eu, lembro. eu também não É lembro. diga com quem andas, É, diga Isso! com quem andas e direi quem tu és. é, Isso aí, isso aí, isso aí. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Aqui ele me diz, me é, mostra teus amigos que eu te mostrarei o teu futuro. é, É praticamente a mesma frase, né? é, é. Any comments here? Não, go already. Good? Beleza, beleza. Aqui. Never stop feeding your mind. Nunca pare de alimentar a tua cabeça, né? Personal growth is not an event you attend once. It's a lifestyle you commit to every day. Então, o personal growth, né, o desenvolvimento pessoal não é algo que não é um evento que você vai uma vez, né? É algo que é um estilo de vida que você se compromete para todo dia. Elite performers are lifelong learners. Então, os performers de elite, né, os profissionais de elite, eles são aprendedores, da vida inteira, né? Eles passam a vida inteira evoluindo. They read constantly, attend events, seek coaching, ask questions, and stay relentlessly curious after others have stopped. Então, eles vêm constantemente, eles vão para eventos, eles procuram por suporte, né, coaching, eles perguntam, enfim, eles
permanecem curiosos por muito tempo depois que os outros pararam, né? Então, quando às vezes a pessoa acha que chegou num limite, eu aprendi, sei lá, eu no meu caso, né? Eu sempre comento com o Daniel, ah, eu aprendi inglês, né? Eu tô aprendendo ainda até hoje, né? Até hoje, é a mesma coisa que português, né? Às vezes a gente tá aprendendo palavra nova todo dia, então não é que eu sei falar português, beleza, eu sei falar português, mas a gente tá todo dia evoluindo, né? A gente não chega no topo e para. Enfim, but knowledge alone is never enough. Então, conhecimento por si só nunca é suficiente. Learning must be followed by action, reflection and continuous adjustment. Então, aprender, né, deve ser seguido por ação, reflexão e ajustes. Growth is a daily discipline, not a final destination. Tem uma música do Aerosmith que fala sobre isso. Então, growth é uma disciplina diária, né? E não só um destino final, né? Ah, então aqui ele só diz sobre read daily, attend events and seek coaching, basicamente, né? O que ele falou antes. E ler todo dia, participar de eventos, e invest in mentors and coaches, you can shorten your learning. Então, investir, né, em mentores, em pessoas que ajudam de certa forma para yes, disciplina diária, exactly. Ah, que ajudam, né, a meio que deixar esse caminho mais rápido, né? You're good? Yes? Good, go red. Good, 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 good. Okay, very good. Here, the person you become is the real reward, right? A pessoa que você se torna é o verdadeiro. Não, a pessoa que você se torna é a verdadeira recompensa, né? The Cara, essa person you frase become. resume tudo. Essa frase resume esse capítulo. Só que poucas pessoas valorizam isso. As pessoas querem o resultado, mas elas não entendem que aquilo que você se torna é a verdadeira recompensa, porque quando você se torna uma pessoa que merece o sucesso ele vem de forma automática. Cara, eu estou estudando muitos materiais do Dr. Joe Dispenza aqui nos Estados Unidos. Ele fala muito sobre isso, né? De você se tornar a pessoa dos resultados que você pretende buscar. Então, dentro do nosso contexto, ser um presidente da Zinzino antes do resultado chegar. Antes do resultado chegar. Eu tomo decisões hoje que, assim, não é o nível que eu estou na Zinzino, ele não é equivalente com o resultado que eu tenho, mas é com o resultado que eu quero ter lá no futuro. Esse aqui resume essa parte, teacher. Yeah. É basicamente isso, essa parte, né? É, basicamente isso. Basicamente é isso. Ele fala Basicamente. exatamente isso, né? No final ele diz assim, the money you earn isn't the real prize, the person you become is. Então, a verdadeira recompensa, o verdadeiro prêmio não é o dinheiro que você ganha, né? Mas sim a pessoa que você se torna, né? Aqui ele só diz o que o crescimento te dá, né? Unshakable confidence, né? Que é uma confiança, né? Uma autoconfiança unshakable. No português a gente falaria indestrutível, né? Imbalançável não dá para traduzir, mas indestrutível. Expanding influence, ok? Então expandir essa expansão de influência e business that follows. É basicamente, né? Isso que o comprometimento que você tem, né, durante a tua vida, o teu sucesso, né, o teu negócio vai naturalmente refletir a pessoa que você se torna. Mais ou menos isso, esse business that follows, ok? Ok. Que é mais sobre tu ser essa pessoa que o sucesso ou o negócio vai te seguir, né? Let's see what else we have. Beleza, aqui seria o chapter 7. A gente já começa o chapter 7? Não sei, tem 4 minutos só, né, teacher? Não sei se vai dar para começar, né? Não sei se vai dar para começar. Eu acho que dá sim.
Eu acho que dá Dá sim. pra Mesmo que a gente começar? passe 5 minutinhos, a gente acaba, Titer, porque resume, fala Beleza. só do começo e vai para o final, porque a Sim. gente sintetiza, senão a gente não vai dar tempo de acabar o livro, entendeu? Tá, beleza, Sim, beleza. sim, porque Então aqui, é básico esse conceito. Depois, qualquer coisa, eu mando tá, material para eles também. Eu vou fazer um resumo do show. livro inteiro e mando para eles. Beleza. Então aqui no Chapter 7 ele fala sobre be a networker, not just a network marketer. Então, né, seja um networker, não apenas um network marketer. Ahn, Aqui só essa primeira frase que eu acho que é mais interessante. The most powerful shift you can make in your career is moving from a transaction-based thinking to relationship-based thinking. Então, como é que eu posso explicar isso? Que a maior mudança, né, que você pode fazer na tua carreira é passar de transaction-based thinking. Ah, é um pensamento baseado ali no retorno, né, no retorno do monetário, no caso, sair disso para um relationship-based thinking, para um pensamento baseado na relação, né? Então, focar mais na relação que tu tem com a pessoa do que no retorno que ela pode te dar, talvez, né? Não, no caso, não só pensar no retorno, né? Mas sim o que que esse relacionamento pode te trazer, né? Ele fala aqui, ó, the strongest opportunity in your life will come from relationships you nurture long before you ever needed anything, ok? Então, as oportunidades, as maiores oportunidades que você vai ter na tua vida, elas vêm de relacionamentos que você preservou ali durante a tua vida, muito antes de tu realmente precisar algo, né? Em vez de, às vezes eu vou lá falar com aquela pessoa porque aquela pessoa, sei lá, vai me trazer tal coisa, vai me trazer X. Quando na verdade uma pessoa que já estava ali antes, que você teve esse relacionamento por X tempo ali, é a pessoa que vai mais te dar um resultado no futuro, de certa forma, né? Então, é mais ou menos isso que ele diz nessa parte, tá? Be a networker, not a network marketer. Build your network intentionally. Então, para construir teu network com intenção, né? Ele fala sobre meet new people, conhecer pessoas novas, organize your contacts, então organizar teus contatos, stay in touch, o mais importante para não acontecer igual aquele caso lá da pessoa chamar um dia só para vender, né? Então, stay in touch, manter o contato, né, todo dia. E use every platform. Então, usar todas as plataformas, Instagram, e-mail, carta, sinal de fumaça, tudo que tiver disponível, né? Mais ou menos isso que ele fala sobre build network intentionally. Que mais que a gente tem aqui? Deixa eu só dar uma olhada. Tá. Ah, give value before asking for anything, ok? Então, dar o valor antes de pedir por qualquer coisa, né? Ah, essa parte, the best networks in the world are known for giving, not taking. Então, os maiores networkers, eles são conhecidos por entregar algo e não por pegar algo, né? And they look for every opportunity to encourage people, celebrate other successes, make valuable introductions, share helpful resources, and solve problems. Então, eles procuram por essa oportunidade de encorajar pessoas, ficar feliz pelos sucessos, celebrar o sucesso dos outros, ah, fazer introduções, ah, compartilhar coisas importantes, né, resources importantes, fontes importantes, ou enfim, e resolver problemas. With no expectation of immediate return, sem a expectativa de um retorno imediato, ok? Então, basicamente isso, né, que os melhores, eles são conhecidos por entregar algo e não por te tirar algo, né? I don't know if you want to make E comments, eu acho Daniel. que para finalizar, sim, teacher, para finalizar esse capítulo, ele se resume muito numa frase que o Marco Passananti trouxe para gente num treinamento.
Ele falou assim, ó, imagina que a empresa está aqui do lado. Eu utilizo a empresa, a forma de remuneração, como se fosse uma desculpa para desenvolver as pessoas. Então, na medida que eu desenvolvo as pessoas, eu entrego todo o valor que eu tenho, ensino as pessoas a empreender, ensino a se desenvolver, ensino a desenvolver mentalidade, ensino a vender mais, ensino a pessoa a melhorar, automaticamente o resultado acontece. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes a gente quer o resultado de curto prazo e a gente não tem a paciência necessária para desenvolver as pessoas. A gente quer o resultado, a gratificação imediata, que ele falou justamente ontem. Só que se a gente faz assim, ó, cara, resumidamente, é formar uma escola de negócios, uma escola de empreendedores, um time que vá além da remuneração, do plano de remuneração. Porque na medida que as pessoas crescem, o bônus de todo mundo cresce. E nisso ele fala muito sobre essa questão de também desenvolver relacionamentos verdadeiros. A gente sabe que os relacionamentos, a gente tem interesse nos relacionamentos, ok. Só que o interesse não pode estar acima das pessoas. A gente nunca pode colocar os nossos interesses e a pessoa perceber isso, que a gente está buscando só querer extrair. Então é muito mais doar. É como se fosse a lei da semeadura. Quanto mais você planta na vida das pessoas, mais você vai colher lá na frente. Você não vai colher toda a semente que você plantar, só que algumas sementes elas vão dar colheitas gigantescas para você. E eu acho que esses dois capítulos eles se resumem basicamente isso. Dar mais, dar mais, dar mais, sem expectativa de retorno, porque, gente, o retorno é com o Papai do Céu. Se você plantar, é a lei da semeadura. Você plantou, você plantou, você plantou, inevitavelmente você vai colher. A hora que você merecer, você vai colher e vai colher demais, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Já estouramos o tempo aqui. É, todo mundo com os horários mega, mega apertados agora. Parabéns para vocês que estão participando. Eu tinha falado pro teacher, se tivesse eu e ele na sala aqui fazendo, eu não estava muito preocupado, porque eu tô pegando esses materiais, vou colocar tudo no YouTube. Eu sei que vai servir tudo para história, vai servir tudo para história. A gente vai subir nos grandes palcos, né? Nos grandes palcos, eu vou mostrar o que eu escrevia para o Orion, nos momentos de maior desafio, nas pequenas reuniões, eu mandando mensagem nos grupos de WhatsApp e as pessoas ainda não correspondendo. Só que a hora que chegar o grande título lá na frente, e eu sei que muita gente vai vir junto com isso, as pessoas vão ver que existiu um começo. E eu tenho eu fico refletindo sobre isso só para poder finalizar. Eu falo assim, cara, o que que Deus está querendo me ensinar? Olha isso que forte. Todo desafio que você passa, ele traz, o Napoleão Hill falava sobre isso, né? Uma equivalência, um resultado muito maior do que aquele desafio que você passou. Quando você passa por aquele desafio, você olha, você fala assim: caramba, por que que eu tinha que passar por isso? Tá passando. Por que que eu tinha que passar por isso? A hora que você fala, Deus, eu sou grato pelos desafios, porque eles forjaram a pessoa que eu sou hoje, tá bom? Deus abençoe, gente. Vamos lá, um printzinho aqui para, né, para não perder o costume. Bom dia, que Deus abençoe. Te vejo em 5 minutos, teacher. Bye. Achei. Vai, Bye. Pipo. Vai.